LDU 2, São Paulo 0. Esse foi o placar das quartas de final da Copa Libertadores da América no jogo de ida em Quito, no estádio Casablanca, conhecido como Casablanca. O São Paulo deu início aí o pontapé inicial e trazendo um resultado ruim para o estádio do Morumbi. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, deixe o seu like e ative todas as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso tricolor paulista. Vamos ao nosso pós-jogo de LDU e São Paulo. Placar ruim, mas não é impossível que o São Paulo, dentro de casa, com a torcida toda a seu favor, o São Paulo não consegue, no mínimo, levar para os pênaltis. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Vamos lá, o São Paulo deu início ao primeiro tempo sólido. O São Paulo começou um jogo bom, equilibrado, tentando impor o jogo em cima da LDU. A LDU não é aquele timaço que eu achei que ia amassar o São Paulo no estádio deles, mas infelizmente é aquele negócio, quem não faz, leva. Foi o que aconteceu com o São Paulo. São Paulo teve mais erros individuais do que a LDU jogando, propondo o jogo. Os erros individuais do São Paulo que levou o São Paulo a essa derrota. No primeiro tempo que o São Paulo teve o domínio ali até os 15 minutos, enquanto não levou o primeiro gol, numa cabeçada de Ferrarese e Cédric Soares, que não marcou o marcador direito e acabou o São Paulo tomando o primeiro gol aos 15 minutos. Depois ainda do primeiro tempo, São Paulo ainda tentou alguma coisa ali com o Luciano. Luciano deu uma bicicleta e acabou errando um gol no primeiro tempo. E foi o primeiro tempo do São Paulo. O erro defensivo e um erro ofensivo, que foi a bola que o Luciano acaba errando ali no primeiro tempo. São Paulo vai e volta para o segundo tempo. São Paulo, Crespo demorou um pouco de mexer ali no segundo tempo, e quando mexeu, ele mexeu certo. E ele colocou o Mailton no lugar do Cédric Soares, que não estava jogando absolutamente nada. Depois ele entrou com o Ferreirinha e o Rodriguinho. Foi aonde o São Paulo conseguiu equilibrar ali o segundo tempo. São Paulo começou a jogar melhor. São Paulo teve ainda a oportunidade de até sair de abrir o placar, empatar ali no segundo tempo, mas os erros individuais do São Paulo acabou que o São Paulo ainda toma um gol no segundo tempo, num ataque ali que o Arboleda poderia ter marcado o adversário e acabou deixando o adversário passar, e o São Paulo toma o segundo gol. É um jogo que vai ser difícil o São Paulo reverter no estádio do Morumbi, mas não é impossível. Eu acredito que o São Paulo consiga, no mínimo, levar para os pênaltis. Esse foi o jogo que o São Paulo teve. Todo o primeiro tempo bem equilibrado, o segundo tempo que conseguiu equilibrar, igualar, até jogar um pouco melhor que a LDU, amassando ali com o Ferreirinha, partindo para cima, Rodriguinho jogando bem, o Mailton jogando bem, mas mesmo assim o São Paulo toma um gol no erro do Arboleda. Tudo que tinha que errar o Arboleda, hoje errou o Arboleda, errou o Ferrarese, errou o Cédric Soares. Por isso que o São Paulo acabou saindo com esse resultado horrível para o jogo de volta no estádio do Morumbi. O Crespo, na minha opinião, entrou com o time errado. Não estou aqui queimando o trabalho do Crespo, que ele vem desenvolvendo um ótimo trabalho, um bom trabalho que ele vem desenvolvendo, mesmo com todos os problemas que o São Paulo tem, com essa diretoria incompetente, doando os jogadores, tirando as opções de banco que o Crespo tinha, para doar para os outros times europeus. Mesmo assim, o Crespo ainda vem desenvolvendo um bom trabalho com o São Paulo. Hoje, na minha opinião, quem fez falta? O Henrique Carmo, que era um jogador que poderia entrar no segundo tempo e desequilibrar o jogo. Ferreirinha de um lado, Henrique Carmo do outro, o São Paulo poderia sair com um resultado bom hoje. O Henrique Carmo foi um jogador que fez muita falta nesse segundo tempo do São Paulo. Então, vamos lá aí, galera. Os pontos positivos e os pontos negativos desse jogo.
Ponto positivo, na minha opinião, foi a entrada do Maílton, que entrou muito bem, jogou melhor do que o Cendric, e foi aí um jogador que precisa ser mais aproveitado e adquirir de vez essa lateral direita, porque o Cendric não tem condições de ser aquele jogador que a gente esperava na lateral direita, né, galera? E o ponto negativo de hoje, na minha opinião, foi a zaga do São Paulo, que foi o senhor Arboleda e o senhor Ferrarese, que naquela cobertura ali, ele entre Cendric, Soares e o Ferrarese, acho que o Ferrarese deveria estar um pouco ali para cobrir ali o Cendric, sabendo que o Cendric não é um cara muito de marcação. Então vamos lá, galera, vamos às notas de hoje dos jogadores que enfrentou a LDU e acabou perdendo por erros individuais. Vou fazer o mesmo que o amigo meu, hoje eu assisti o pré-jogo desse cara aqui. Quem puder seguir o canal dele, eu peço para você que segue lá o canal dele, que é esse cara aqui, ó. Os 4 melhores. Então ele fala dos 4 melhores de São Paulo. Ele fala do Santos, fala do Palmeiras, fala do São Paulo. É um canal muito bom, quem puder seguir o canal dele, fica à vontade, que é um cara que é um amigo, se tornou amigo meu. Então fique à vontade de seguir o canal desse meu amigo aí, os 4 maiores de São Paulo aí. Vamos lá. Jogadores que eu vou dar nota. Vou seguir o padrão dele. Os jogadores abaixo de 5 vai ficar sem nota. E os jogadores que jogaram acima de nota 5 eu vou dar a nota. Goleiro Rafael não teve culpa nos 2 gols que tomou. Vai ficar com nota 5, goleiro Rafael. Ferrarese. Nota 5 para o Ferrarese, mesmo com os erros individuais que ele cometeu, que eu acho que ele deveria estar ali. Mas vou dar nota 5 devido ao seu trabalho que ele vem trabalhando bem no São Paulo. O Alan Franco, nota 6 para o Alan Franco, 6,5 para o Alan Franco. Para o Arboleda, vai ficar sem nota, que o Arboleda parecia que não estava jogando umas quartas de final de uma Libertadores, vai ficar sem nota o Arboleda. Cedric Soares vai ficar sem nota. Enzo Dias, nota 6 para o Enzo Dias, mesmo também que não jogou aquela partidaça de hoje, mas vai ficar com nota 5. Vamos lá, o Bobadilha, nota 5 para o Bobadilha. Marcos Antônio, nota 8 para o Marcos Antônio. Esse, na minha opinião, foi um dos melhores em campo hoje. Os melhores em campo hoje, na minha opinião, foi o Marcos Antônio e o Ferreirinha no segundo tempo, quando entrou no segundo tempo, que entrou muito bem, que eu acho que o Ferreirinha, aconteceu algo com o Ferreirinha, que ele não pôde entrar no primeiro tempo. Se o Ferreirinha entra no primeiro tempo da forma que ele entrou no segundo, o jogo seria diferente. O Pablo Maia vai ficar sem nota, também o Pablo Maia, que não jogou absolutamente nada. Rigoni, também vou deixar o Rigoni sem nota. E o Luciano, nota 5, porque no segundo tempo ainda jogou um pouquinho melhor do que jogou no primeiro. Errou o que tinha que errar, errou os gols que não pode errar num mata-mata de uma Libertadores, ou de qualquer jogo que é de mata-mata, são jogos que não pode errar. Quando erra, você favorece o adversário. Maílton, que entrou no primeiro tempo, que no segundo tempo, vou deixar ele sem nota. Os jogadores que entraram no segundo tempo, vou deixar sem nota, não porque jogaram ruim, mas porque entrou ali no segundo tempo, não entrou no primeiro, para a gente poder avaliar melhor o jogador do São Paulo. É isso aí, galera. Esse foi o nosso pós-jogo de hoje, de LDU 2, São Paulo 0. Jogo que deixa a gente um pouco desanimado, mas ainda um pouco confiante que o São Paulo pode ainda reverter esse placar no estádio do Morumbi. Eu acho que o São Paulo, no mínimo, tem que conseguir pelo menos levar para os pênaltis. Aí depois dos pênaltis, aí vai a competência de cada jogador que esteja melhor no dia. Goleiro Rafael, se tiver brilhante como ele teve nos outros jogos aí que foi para os pênaltis, e a gente acabar passando aí para a próxima fase. Esse foi o nosso pós-jogo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, e um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.